Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a anulação de uma prisão, né, de uma mulher que teria matado o marido por conta de uma entrevista num podcast, lá no podcast do Vilela, lá do Rogério Vilela, o Inteligência Limitada, né? Os policiais civis que participaram meio que deram a entender que tinham forçado a mulher a confessar, não tinham garantido a ela o direito ao silêncio e com isso ela confessou o crime, né? Ela matou o marido e coisa e tal. Só que com esse papo dos peritos lá no podcast do Vilela, a justiça entendeu que não houve o direito ao silêncio dela e com isso a confissão foi anulada e a mulher provavelmente vai sair livre. Ela continua sendo acusada do crime, tá? Tem outras evidências também além da confissão dela, mas a confissão dela foi anulada. Vamos entender esse caso aqui, porque dá umas dicas importantes que eu sempre falo para vocês na hora de... Você pode estar em qualquer problema, pode acontecer com você, tá? Pode acontecer com qualquer pessoa de você estar numa interação policial, de irem policiais na sua casa. Então lembra sempre, policial não é seu amigo. Policial você não fala nada, nada que não seja estritamente necessário falar. Chame o seu advogado imediatamente. O seu advogado vai saber o que você pode, o que você não pode falar. Jamais ache que o policial, você conversando, que você vai sair da situação, que não conversando você vai se enrolar cada vez mais. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Christian Ancapio Aiso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o STJ anulou a confissão após a perita contar que deu uma forcinha na ré. Então o que aconteceu? Foi lá no Vilela, né? Tava a perita e alguns policiais fazendo uma entrevista lá no Inteligência Limitada. A perita criminal Thelma Rocha, ela que atuou nesse caso, ela falou que viu que a mulher estava toda... Aqui, ó. Ela tinha sangue embaixo da unha e todo tal. A mulher falou que não, que ela estava menstruada, né? Aí ela falou, não precisa responder, não esqueça que você está falando com uma mulher, eu também menstruo e coisa e tal. O enrolando ela um pouco, falando que às vezes a gente toma uma atitude, mas no calor da emoção acaba fazendo outra coisa, que é para ela não ia sair de lá esculachada, algemada no camburão da viatura, nem vai ser esculachada na frente dos filhos dela, não sei o que lá. E que a gente deu uma forcinha, confessar agora para a autoridade policial vai trazer benefício, né? E aí ela falou que fui eu, né? Aí pronto, né? Ou seja, só que é isso daí, né? Realmente ela forçou a pessoa a confessar, né? O chamado direito ao silêncio, né? Que é como chamam na Constituição brasileira. Lá nos Estados Unidos é chamado de aviso de Miranda, né? Você já ouviu isso em filme? Certamente você já ouviu isso em filme. Todo filme americano, quando os policiais vão prender alguém, o que eles falam? Você tem o direito de permanecer em silêncio, se qualquer coisa que você falar será usada contra você no tribunal e coisa e tal. É o chamado aviso de Miranda, né? O Miranda Warning, né? Isso originou lá nos Estados Unidos num julgamento em 1966, na decisão sobre Miranda versus Arizona, né? O Miranda era um cara que estava sendo acusado de um crime, e justamente era uma situação parecida com essa. Ele tinha confessado, tinha falado coisas indevidas, mas porque o policial não tinha avisado ele que ele tinha o direito de ficar em silêncio, que ele não precisava falar nada para a polícia, né? E isso surgiu justamente surgiu esse aviso de Miranda, né? A pessoa em custódia precisa, antes de qualquer interrogação, antes de qualquer pergunta, ser claramente informada que ele ou ela tem o direito de continuar em silêncio e que qualquer coisa que ela diga será usada contra aquela pessoa no tribunal. A pessoa deve ser claramente informada que ela tem o direito de consultar um advogado e que ter um advogado presente durante o questionamento, e que se ela não tiver dinheiro para contratar um advogado será providenciado para ela sem custos, né? A Defensoria Pública, no caso aqui no Brasil, né? Então, ou seja, essa frase lá nos Estados Unidos virou uma frase padrão, tanto que você ouve ela em todos os filmes de policiais de lá, né? Mas aqui no Brasil a gente tem uma coisa equivalente, que é o direito ao silêncio, como fala o pessoal aqui. Os policiais precisam avisar a pessoa que está sendo acusada antes de fazer qualquer pergunta para essa pessoa. Por isso que nos filmes é sempre a primeira coisa que o policial fala. O policial fala já isso para a pessoa, porque aí depois ele pode fazer perguntas para a pessoa, e se a pessoa responder a pergunta, aí tá valendo. Aí se a pessoa confessar depois, só lamento, meu amigo, eu já te avisei que você podia ficar em silêncio, que você não precisava falar nada, e se você resolveu falar mesmo assim, aí agora tá valendo a coisa, né?
Nesse caso aqui, a perita não teria avisado a pessoa, né, a possível ré, né, a pessoa que estava sendo acusada ali do crime, de que ela teria o direito de ficar em silêncio. Agora, eu tenho alguns poréns com essa história, tá? Mais uma vez, é um caso que eu não tenho todos os detalhes, né? Não sei exatamente o que aconteceu, tô me guiando pelas informações que saíram na imprensa aqui, então posso estar incorrendo em algum erro devido à limitação das minhas informações aqui. Mas o fato é o seguinte, o fato da perita ter dito que conversou com a mulher, que falou para ela que era melhor ela falar e não sei o que lá e coisa e tal, não quer dizer que antes disso ela não tenha dito para ela que ela tinha o direito de permanecer em silêncio, né? Ou seja, não está claro nessa história toda que realmente foi inválida a pergunta e a confissão dela. É lógico, a advogada da acusada usou isso daqui, usou a declaração no podcast contra, para derrubar essa sentença, né, para derrubar a confissão da ré, mas não quer dizer nada. Ela pode, no momento que você está num podcast, que você está respondendo uma pergunta, você não está recriando tudo o que aconteceu, né? Ah, chegamos lá e coisa e tal, falei para ela que ela tinha direito de permanecer em silêncio, mas depois perguntei isso. Não, você deixa a parte do que eu falei que ela podia permanecer em silêncio, não precisa ser falado, é só um detalhe formal da coisa. Depois perguntei para ela, né? Ou seja, uma declaração num podcast não é uma confissão de algo que foi feito, né? A pessoa pode até, e é direito da pessoa, fantasiar o que aconteceu de fato, né? A perita pode até estar se gabando de ter feito um negócio bacana e coisa e tal, não quer dizer que tenha feito isso, né? Então eu acho que foi precipitada a decisão da juíza de anular essa confissão. Não sei os detalhes do caso, não sei exatamente a situação, porque, veja, é uma questão realmente complicada, né? A mulher deve ter matado de fato o marido, né? Existe uma chance dela ter de fato matado o marido, e só por uma tecnicalidade, e porque a pessoa foi entrevistada num podcast, mencionou isso lá na frente, me parece muito frágil, né, a pessoa usar um podcast depois para anular uma confissão que tinha sido admitida inicialmente no processo. Então, eu achei muito estranho isso daqui. Mas fica como um aviso. A impressão que eu tenho nessa história toda é que o pessoal da justiça não gosta muito do pessoal de policiais e coisa e tal que vão em podcasts, né? Existe uma certa má vontade com o pessoal, né? Quiseram fazer isso com a perita, quiseram fazer isso com o policial, meio que como para punir eles por eles terem ido no podcast e falado desse jeito e coisa e tal. Eu sinceramente acho uma besteira. Estamos na era da informação descentralizada e distribuída, as pessoas têm o direito de compartilhar suas informações, é sempre uma coisa interessante você ver os policiais, os procedimentos, como é que são feitos, né? E até pra gente aprender, como eu tô falando para vocês, aprendam isso. Vocês, se um dia... Gente, não é só gente desonesta que é presa não, tá, gente? Todo dia tem inocente sendo preso por aí, você tá no lugar errado na hora errada. Acaba sendo acusado de um crime. Isso acontece o tempo todo. O tempo pode acontecer com você mesmo, que é um cidadão de bem, que faz tudo certinho na sua vida e coisa e tal. Você pode sim ser acusado de um crime. Lembre-se disso, policial não é seu amigo. Policial também não é inimigo, tá? Não é para você tratar o cara mal, não vai tratar o policial mal e coisa e tal. Não, o policial, ele tá ali cumprindo o trabalho dele, você respeita ele no trabalho que ele tá cumprindo e coisa e tal, mas lembre-se, ele sabe muito mais de direito do que você. É por isso que é importante você ter um advogado. Não vai ter nada que você possa falar com um policial que vai te ajudar. Nada. Absolutamente nada vai te ajudar. As coisas podem piorar. Piorar a sua situação pode piorar muito dependendo do que você fale. Ajudar, nada vai ajudar. Então chame um advogado para você ter um controle, ter pelo menos estar no mesmo patamar de conhecimento jurídico do que o policial e com isso evitar se complicar numa situação dessa. É sempre muito importante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.